Que a paz do Senhor, a paz incondicional, a paz que excede todo o entendimento humano, esteja com você, com cada um de nós. E que a palavra que Deus vai ministrar através desse microfonezinho aqui enferrujado, a base da palavra está numa frase que Deus me despertou hoje com ela. Faça um altar para mim. Assim disse o Senhor. Faça um altar para mim. Nós temos que fazer um altar para o Senhor. Ele está nos convocando para entronizá-lo em nossas vidas. Então, tem 2 pontos que eu quero trazer, porque desses 2 momentos, vocês vão entender o que Deus quer de nós. O que é altar? Se você procurar no dicionário, você vai ver que é lugar de sacrifício. É lugar de sacrifício, é lugar de entrega, é lugar de renúncia. O mundo hoje ensina você a ser egoísta, a você procurar o seu bem-estar. E aí você vai para o psicólogo e o psicólogo lhe orienta bem direitinho para você só pensar, principalmente o psicólogo que não tiver conhecimento da verdade. Aquele que conhece as Escrituras Sagradas, com certeza não aconselham assim. Aconselham com base nas Escrituras Sagradas. Mas a maioria dos psicólogos, a orientação é: você tem que ser um pouco egoísta. Você tem que se preocupar com o seu bem-estar. Que você estando bem, aí fica tudo muito bem. Mas não é essa a missão que você está aqui na Terra para cumprir. A missão é amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo, amar a Deus. Adorar ao seu Criador, aquele que te fez existir. Reconhecer a sua dependência dele. E amá-lo. Não pelo que ele pode fazer por você, ele pode fazer tudo. Mas pelo que ele é. Um pai amoroso, que quer, ele te deu a chance. E ele te oferece a vida eterna através do seu filho, que é o caminho que nos leva para a vida eterna. É através do sacrifício vivo, do altar, da nova e eterna aliança. Jesus é o Cristo, o sacrifício vivo. Através dele, o Senhor ofereceu a vida eterna para você. Então, adore a ele, acima de todas as coisas. Faça de sua vida um altar ao Senhor. Olhe o que você está fazendo com o templo do Espírito Santo. Cuidado com o que você faz com ele. Porque o Senhor, ele quer morar em você. Quando você está com o altar limpo, purificado, quando você varreu a sua casa espiritual e ficou vazia de si mesmo, quando você deixou de olhar tanto para o seu umbigo e você olhou para o outro, para a necessidade do outro, quando você entendeu que os 10 mandamentos se resumem em 2,
amar a Deus acima de todas as coisas e ao único Deus, só a Ele adorar, e amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Então já fica um pouco diferente do que o mundo te ensina. Essa coisa de você se preocupar tanto com o seu bem-estar e não olhar para o seu próximo. E quando você faz um altar para que ele faça morada em você, o seu eu fica bem pequenininho. Enquanto que o Espírito do Senhor que habita em você, ele faz morada em você e ele serve. Olha o que o sacrifício vivo fez. Olha o que o altar da redenção dos nossos pecados, que é Jesus Cristo. Ele lavou os pés dos seus discípulos, ensinando a servir. E a servir incondicionalmente. Incondicionalmente. Porque muitas vezes você não serve ao seu próximo porque ele não merece, porque ele já desagradou a você. Não. O que você puder fazer para servir ao seu próximo, não importa se esse próximo merece ou não, você está fazendo para Deus. Brasas vivas no altar. Você está colocando diante do Senhor o sacrifício agradável ao Senhor. É isso que Ele quer. Que você seja um altar. Que você seja imitador de Cristo. Vamos imitar Cristo. Essa história do mundo dizer, mas eu não sou Jesus Cristo, pois faça tudo para imitá-lo. E a imaginação das pessoas é que nós temos que buscar o nosso bem-estar em primeiro lugar e que você tem que se resolver primeiro para você até ser mais sociável. Tudo isso é derrubado quando você entende que você precisa reconhecer que o sentido da vida está em você ser um altar do Criador, onde o Espírito do Senhor habita em você feliz. Olhe que tem a palavra, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Quando você suja o templo do Senhor com as coisas do mundo, o Espírito Santo fica muito triste. O Espírito Santo fica muito triste. Olha o que Jacó, ele falou, você encontra em Gênesis 35, quando Deus chama Jacó e diz a Jacó que ele deve levantar um altar em Betel, no lugar onde Jacó fugia de Esaú, fugia do seu irmão, porque tinha aprontado com o irmão e com o pai, pela orientação da mãe dele, que não foi uma mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. E por causa de uma orientação errada da mãe de Jacó, Jacó teve que fugir do irmão. E essa mãe ficou sem o filho, teve que se separar do filho, mandar o filho fugir para a casa do irmão dela. E aí, quando Jacó fugia, em Betel, o Senhor apareceu a ele. E o Senhor disse que ele fizesse um altar para ele naquele lugar, onde ele foi assistido por Deus
no momento de angústia. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Olha que coisa interessante a orientação, a inspiração de Jacó. Eles estavam, na verdade, ali, nesse momento, em Gênesis 35, Jacó estava fugindo da ira do povo, que os dois filhos dele, você voltando só uma folha, os dois filhos, Simeão e Levi, eles aprontaram contra o príncipe, filho do rei dos Siquemitas. Diná, a filha de Jacó, tinha sido violada a honra dela. Mas o rapaz, o príncipe, que violou a honra de Diná, ele fez questão de casar com Diná. Ele queria, e eles abriram mão da situação dele, de rei, e do filho do rei, e foram à procura de Jacó e pediram que Diná casasse com o filho dele, e eles se tornassem um povo unido. Eles queriam isso, e Jacó queria isso. Mas os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, eles armaram contra aquele povo, e eles burlaram, eles usaram os mandamentos ali, a legislação deles, para pegar aquele povo numa situação difícil. Eles exigiram que aquele povo, todos os homens, fossem circuncidados, para que aqueles homens, no momento que estavam inflamados ainda, numa situação convalescentes, numa situação de fraqueza física, eles atacaram esse povo para honrar Diná. Traíram o povo, traíram o próprio pai, Jacó. E Jacó, quando estava ali na fuga, mais uma vez, antes tinha fugido de Esaú. E agora, porque os filhos aprontaram, dois filhos, Simeão e Levi, ele ficou numa situação terrível. E aí ele estava numa angústia. E aí Deus, pela infinita misericórdia dele, ele chama Jacó e diz: vá para Betel e lá você levante um altar para mim. E olhe quando a orientação de Jacó, quando diz: vocês lancem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. E muitas vezes as pessoas pensam que é só aquela idolatria por imagens. A palavra de Deus condena a idolatria por imagens. Mas você às vezes tem alguns deuses que você cria no dia a dia. E nesse tempo agora, menino, tem tanta coisa que as pessoas estão colocando na frente de Deus, no lugar de Deus. Muitas coisas. Está havendo uma idolatria muito grande por objetos, por bens materiais, pelo corpo, de uma forma tão exacerbada, tão louca, tão descontrolada, que as pessoas estão ficando deformadas. Olhe o que você está fazendo com o templo do Espírito Santo. Cuidado. Deus não tem por inocente. Mas Deus é tão misericordioso que ele orienta Jacó. Olha, ali as pessoas estavam com deuses estranhos no meio deles. Outra coisa que ele manda fazer: purifiquem-se. Purificar-se. O Espírito do Senhor está presente para nos orientar. O Espírito do Senhor
está na terra. Jesus já pagou o preço para o Espírito do Senhor habitar no meio de nós. E ele nos revela o que você precisa fazer para se purificar. O Espírito Santo revela. Pergunte, Senhor, o que preciso fazer para me purificar? Para que eu possa levantar um altar ao meu Senhor. E ele orienta. E a outra coisa é troquem de roupa. Que coisa interessante. É para dizer que não é de qualquer forma que você levanta um altar ao Senhor, ao Deus vivo. As pessoas estão chamando muito o Senhor de você, até nos louvores. Louvores lindos. Mas sabe por quê? Porque as pessoas, os mais jovens, eles não entenderam ainda que Deus, ele é muito sagrado. Chamá-lo de você é você tê-lo como um parceiro seu. E ele é muito mais do que isso. Ele é pai. Pai amoroso. Mas ele é santo, santo e santo. E por ser santo, nós temos que chegar na presença dele com reverência. Aí você diz, então eu vou ficar, Senhor. Não, não é isso não. Você pode chamá-lo de paizinho e reverenciá-lo. E você deve fazer isso principalmente no seu quarto, sozinho, naquele lugar que você reservou para adorá-lo. E naquele lugar você levante um altar para ele. E você converse com ele. Aleluia. Ele tem saudade de ouvir você falar com ele. Ele tem saudade de você buscá-lo, só você e ele. É muito bom na igreja você buscar o Senhor. É muito importante você orar na igreja, você orar com seus irmãos na sua casa, você cultuar a Deus em comunhão, em reunião. Mas o Senhor tem saudade de suas orações, só você e Deus. Aleluia. Deus está falando comigo, irmãos. Eu não sei se você está entendendo que Ele também está falando com você. Eu mesma tenho conversado pouco com o meu Senhor, sozinha. Faço isso mais naquela oração constante, em estar em espírito de oração. Pronto, estando em espírito de oração, eu estou fazendo minhas atividades e estou com o Senhor, conversando com Ele. E aquele momento, todo momento eu estou com Ele. Mas sabe aquela coisa de Ele tá com saudade de você ficar só você e Ele no lugar onde você não esteja fazendo atividade nenhuma. Você esteja naquele momento dedicada a Ele, ao autor de sua vida. E ali você entronize Ele. Ele é digno de toda adoração. Ele é digno. E muitas vezes nós nos perdemos por causa de tantas coisas do dia a dia e de tantas coisas que nos chamam a atenção e nos tiram do foco, do mais importante, daquilo que Josué procurava. Quando Moisés ia para a tenda do encontro, Josué corria e ficava ali. Ele não se atrevia. Não era como aquele jovem de hoje que chama você. O cara lá de cima vai. Não. Josué, ele não se achava digno, não. Ele ficava só ali pegando carona na porta ali.
E quando Moisés terminava de falar com o Senhor, que Moisés saía para entregar aquilo que Deus queria que ele orientasse o povo, Josué permanecia ali. Ele não tinha pressa de sair da presença do Senhor. Nós estamos tendo tantas ocupações hoje em dia que esquecemos do mais importante. Daquele momento em que você fala com o Senhor e depois você fica em silêncio, só adorando, em silêncio. E aí ele vai falar com você. E o Senhor quer isso. Faça um altar para Ele. Tenha pressa. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Dias maus. Muito sofrimento. Muita injustiça. Muita maldade. Muita coisa ruim. E nós temos que fazer um altar. E nós temos que orientar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, a nossa parentela. Orientá-los para que cedo eles aprendam a buscar a face do Senhor, a fazer um altar. Jesus, Ele é o altar eterno, Ele é o sacrifício e o altar. Porque o altar, eles colocavam uma pedra no local elevado, eles colocavam aquela pedra para ficar mais elevado e ali eles ofereciam ao Senhor o sacrifício. Jesus, Ele foi levantado na cruz. Oh, aleluia! Por amor a você e a mim. Por amor. Ele foi colocado na cruz, pregado na cruz. Ele foi elevado. Ele ficou ali, exposto, quase nu, humilhado, exposto. E ali os homens não entendiam que ele estava sendo o sacrifício deles, o justificador deles. Porque nós fomos justificados pela morte de cruz do Filho de Deus. E a gente não está parando muito para pensar nisso. E ali ele é o altar. O altar foi a cruz. E o sacrifício foi o Filho de Deus, foi Jesus. Jesus morreu por nós. Deus nos ofereceu o próprio Filho. Porque todos os sacrifícios que foram feitos no Velho Testamento apontavam para o sacrifício que Deus ia ter que fazer. Ia ter que oferecer o Filho. E Ele não poupou o seu próprio Filho para que você tivesse hoje o Espírito Santo de Deus querendo morar em você. Mas você precisa se purificar e trocar suas vestes. Então, olhe as suas vestes, se elas estão sendo dignas de você ser o altar do Senhor. Olhe quem está morando em você. Você pergunte ao Espírito Santo. Eu lembro, pastor Gerson, eu não esqueço nunca disso. Ele disse isso, ele disse, eu não vou dizer aqui na igreja qual é a roupa que você deve usar. Eu não vou dizer.
se você está decente, se você não está. Agora você faça o seguinte: olhe no espelho antes de você sair para a igreja. Você olhe como você está. Se você está decente, se a resposta do Espírito Santo, quando você perguntar, Espírito Santo de Deus, é assim que você se agrada que eu vá à igreja? Ele falava isso. E hoje o Senhor está perguntando a você. Não é só quando você vai à igreja, ao templo, pedra, lugar, estrutura. É quando você sai do banheiro, a roupa que você vai usar. Você precisa perguntar ao Senhor. Você precisa perguntar. Você escolha com o Senhor. Peça que Ele te oriente. Ele é quem vai dizer. Ele que vai te alertar. Quando você dá atenção à voz do Senhor, pode ter certeza, você vai ficar extremamente constrangido ou constrangida de usar aquela roupa para sair do banheiro. Saiu do closet, quando você se veste, quando você sai do seu armário, que você sai do seu quarto, da sua intimidade, que você vai se expor para qualquer pessoa te ver, na sua casa, na rua, no seu trabalho, na escola, na igreja, qualquer lugar. Porque você tem que ter uma roupa que, se você chegar no supermercado e você encontrar uma pessoa da igreja, você não vai ficar com vergonha. Não é isso? Quando você sabe que já foi conversado, você e Deus, qual a roupa que você deve usar. O que você vai fazer com o seu corpo. Até que ponto que você vai escandalizar o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Caso você não queira ouvir a voz do Espírito do Senhor, você corre um grande risco de se afastar da vida. Vida. Você imagine você se afastar da vida. Você não ter mais escolha. Você ser condenado à morte eterna, porque você preferiu a morte do que você fazer de você o altar do Senhor. Até aqui. Medite nesta palavra, porque eu vou meditar. Eu perguntei muito ao Senhor. Como que eu vou falar? Como eu vou explorar esse assunto, Senhor? Como? Mas Ele que falou. Receba essa palavra. Eu também vou receber. Eu vou perguntar ao Espírito Santo. Todas as vezes agora que eu for para qualquer lugar, eu vou perguntar ao Senhor se eu estou decente. Não é se eu vou agradar a alguém. Não é porque vão dizer que eu sou careta. Que todo mundo usa uma roupa assim, pode usar. Por que eu não vou usar? Porque você quer morar no céu. Você quer ter a vida eterna. Então, este foi o apelo do Senhor. Faça um altar para mim. Assim diz o Senhor. Até aqui.